Alma, é um prazer te receber aqui para mais um Histórias Marcantes. A Bruna é responsável pelo processo seletivo das mulheres que entram para o programa Renovação e hoje ela tem uma história muito emblemática sobre a famosa solitude. Vamos ver o que ela tem para contar para nós e o que você pode aprender com a história que a gente vai compartilhar aqui hoje. Entrarem na neurociência do amor. Oi, Tati, beijo para você. Oi, Oi, Bru, tudo bem? tudo e você? Tudo ótimo. E aí, conta pra nós, que história é essa? Então, hoje eu queria contar a história de uma mulher com mais de 60 anos que chegou para mim na sessão que a gente faz, né, de processo seletivo aqui do programa Renovação. Ela falou que já estava com um histórico de 2 casamentos frustrados. Foram 2 casamentos relativamente breves, mas ao mesmo tempo foram 60 anos, né? Entre casar, entre se relacionar, entre escolher o parceiro, enfim, fazer todas essas construções, né? E então, poxa, todo o movimento que ela fez para um casamento, fez para um segundo, ela já estava super frustrada por ter 2 casamentos, né? E ela sentiu que nessas relações ela sempre se colocava como o homem da relação. Ela se esforçava muito para salvar, às vezes até tapava olho para algumas coisas que ela via no relacionamento, justamente para tentar manter o casamento, para tentar manter aquela relação. Ela se sentia usada, trocada, mas tem um ponto importantíssimo sobre ela. Por ela já ter 60 anos, ela acreditava que não teria mais alguém para ela. Por conta da idade, por conta de todo o movimento de ter que planejar um casamento, uma vida a dois. Então ela já estava meio que desistindo disso, mas ao mesmo tempo o que mais me chocou na história dela foi que ela já estava há mais de 4 anos na terapia, tentando resolver a questão de ela realmente aceitar a solitude. Porque, Fê, eu percebo, assim, nos vários casos que eu recebo aqui com mulheres de 50 a mais, que elas começam a tentar aceitar que não existe mais ninguém para elas. Então, elas começam um processo de se amar, de se autocuidar, de aceitar que a solitude está aí, elas vão ter que aprender a lidar com isso. E ao mesmo tempo que ela estava tentando aceitar e trabalhar isso na terapia já há 4 anos, mas ela não queria, porque ela queria realmente se relacionar, mas ela estava indo contra todo esse sentimento de querer construir algo, tinha um outro ponto, que na infância, ela foi abandonada pelos pais. Então, ela estava buscando também nos parceiros esse amor. Então, ao mesmo tempo que ela buscava, e ela sabia que tinha essa necessidade por conta da terapia, ela estava tentando aceitar a solitude e, ao mesmo tempo, lutando contra o desejo de querer casar de novo e dessa vez dar certo. Enfim, essa foi a história e agora quero que tu faça a tua contribuição aí do que tu sente sobre o caso dela. Nossa, Bru, é muito forte porque são vários fios que se entrelaçam, né? E eu sempre digo aqui no programa Renovação que às vezes a nossa vida é um novelo com vários cordões que a gente já conhece, a gente já sabe as cores desses cordões desse novelo, porque a gente já fez muita terapia, a gente já foi muito pro autoconhecimento, mas ainda está enovelado. Então não adianta eu saber, isso aqui acontece por conta da minha mãe, isso aqui meu pai e minha mãe me abandonaram, então eu busco em alguém aquilo que eu esperava, tá? Mas cadê o ponto onde eu consigo começar a desenovelar todo esse rolo? E esse ponto eu chamo de ponto cego. No caso dela, eu vejo que o ponto cego ela tá se tratando da mesma forma que os pais dela ensinaram que ela merecia ser tratada, que é se abandonando, que é se deixando. Como que a gente se abandona e como que a gente se deixa? Quando a gente não escuta as nossas emoções primitivas, quando a gente não honra os nossos maiores desejos, quando a gente abafa os nossos sonhos. Muita gente acredita que fazer autoconhecimento, fazer exercício físico, alimentação saudável, self-care, autocuidado, rotina de bem-estar do dia a dia, saber ficar consigo no final de semana, sair sozinho e ficar feliz, fazer viagens legais e ficar bem sozinha, isso tudo é amor próprio, isso tudo é, uau, me priorizar e me escolher, mas não necessariamente. Se você não está escolhendo ser atenta às suas emoções e honrar os seus sonhos na realidade, na matéria, então conquistar aquilo que você de fato deseja dentro do seu coração, você está se traindo, você está se abandonando, você está se deixando.
Então eu sinto que ela ainda está tratando a si mesma como os pais ensinaram para ela que ela merecia ser tratada, abandonada. Você não é importante, você não é especial. Toda mulher que se sente abandonada, o problema não está no abandono, está no que fez ela se sentir abandonada, que geralmente é não me sentir vista, não me sentir considerada, não me sentir especial por quem eu sou. Então, no fundo, ela não acha que ela é especial por quem ela é. Então, ela acha que ninguém vai achar que ela é especial, ainda mais com 60 anos. Então, ela precisa se contentar com a solitude e fazer o amor próprio. Só que não vai adiantar. Não vai adiantar porque essa criança interna é uma parte da psique infantilizada dela que tá ali eternamente querendo ser vista. Então não adianta ela ter 140 anos, supondo, né? Uma coisa louca. Ah, 140 anos. Não vai adiantar. Ela vai ter uma criança interna que vai querer ser escolhida, que vai querer se sentir especial, que vai querer se sentir vista. Porque isso foi o que faltou para ela na infância. E é muito importante a gente entender que o que faltou na infância vai faltar para sempre. A não ser que a gente crie uma vida que consiga preencher esse buraco. E a gente que vai criar essa vida. Então, para mim, me faltou muito zelo. Eu recebi doses de agressividade enquanto eu queria estar sendo amada. Eu recebi doses de frieza, distância emocional, ausência, enquanto eu queria estar sendo amada. Então, eu tenho que criar na minha rotina e na minha vida, não só eu comigo mesma, mas eu com as minhas relações, com o meu estilo de vida. Eu tenho que criar uma vida em que eu me sinta acolhida, que eu me sinta amada, que eu me sinta tratada de forma zelosa, especial, em que eu me sinta escolhida, em que eu me sinta priorizada. Eu não vou conseguir fazer isso sozinha. Não adianta eu falar que eu vou conseguir ficar bem, eu me priorizar, eu me valorizar, ficar sozinha na minha casa comigo mesma. No final das contas, nós seres humanos somos seres sociais. É isso que nos diferencia, dentre várias outras coisas, né? Dos outros mamíferos. Então, a gente é um ser social, a gente precisa de conexão. John Bowlby, um psiquiatra especialista na teoria do apego, que ensina que as crianças, primeiros ali 2 anos, é necessário que elas sejam fusionadas na mãe, que elas fiquem toda hora com a mãe, que elas tenham a mãe 100% do tempo que elas puderem, porque esse apego é muito importante para o adulto ser saudável emocionalmente depois. E esse mesmo estudioso, ele diz que a nossa vontade de viver um vínculo profundo é algo primitivo e da nossa natureza. Não é um sonho bobo. É uma necessidade da nossa natureza humana. E John Cacioppo é um outro estudioso também, um neurocientista, que estuda os efeitos negativos da solidão no nosso corpo, na nossa vida, na nossa saúde. E ele diz que quando você não tem uma pessoa para amar, isso é pior do que se você fosse fumante, do que se você tivesse condições péssimas de diabetes, hipertensão. Isso é uma bomba de estresse, de ameaça e de insatisfação para o seu corpo. Então, não é saudável ser uma pessoa sozinha, mesmo se você estiver feliz com você mesmo. Pode falar. Uma pergunta complementar. Ter amigos com vínculos profundos, família com vínculo profundo, filhos com vínculo profundo, também se coloca nessa visão ou não? Porque eu acho que elas têm muita dúvida sobre isso, Fê. Eu concordo. E parece muito legal, né? A gente falar, nossa, mas a minha família é ótima, meus amigos é ótimo, sou super feliz. Mas ninguém, na hora que você fecha o seu quarto domingo, 10 horas da noite, ninguém vai chegar para te abraçar e cheirar o seu cangote. Entendeu? Na hora que você tiver alguma situação que você precisar que alguém vá na sua casa, porque você esqueceu a chave, ou que você precise que alguém prepare alguma coisa para você porque você vai sair tarde de uma reunião com fome. Essas pessoas, pode ser mãe, pai, irmão, amigo, tem umas horas que não tem como. A relação amorosa, ela supre uma necessidade humana que é impossível eu me dar sozinha, é impossível eu encontrar em elos profundos que eu tenha com amizades e familiares. E também tem essa questão do amor, amor incondicional, porque a pessoa te escolheu para te amar incondicionalmente. Ela não é seu pai, sua mãe, sua irmã, que meio que são obrigados a te amar porque já vieram com laço de sangue. Não, essa pessoa está ali para te amar, ela está escolhendo estar com você todos os dias. Hoje eu vi um Reels muito interessante que o cara dizia assim: o que mais desperta inveja no mundo não é você ter sucesso, não é você ter dinheiro, não é você ser magra, não é você ser bonita. Porque isso tudo você consegue conquistar em um certo tempo, se você quiser. Agora, o que mais gera inveja nas pessoas é família.
é você ter a sua própria família. É você ter um relacionamento saudável. Porque isso não é uma coisa que você conquista de um dia para o outro. Isso não é uma coisa que tem uma fórmula que as pessoas vendem certinho, que vai dar certo para todo mundo. É um processo artesanal. Então, justamente dentro do programa Renovação, a gente considera esse fator artesanal, porque não existe uma fórmula pronta, uma pílula mágica, uma varinha de condão que vai poder te entregar um sucesso, como poderia te entregar, por exemplo, um relacionamento amoroso. Então é importante a gente aprender qual é o seu caminho neural para resetar o seu modelo de amor e você atrair, se sintonizar com uma pessoa realmente compatível para o seu sonho de vida amorosa. Isso vai facilitar com que a pessoa certa chegue. Então, primeiro você tem que ficar pronta com o seu modelo de amor resetado, reflorestado, neurobiologicamente. Porque o amor não acontece no coração, ele acontece no cérebro. As pessoas que estão chegando na sua vida estão chegando porque o seu modelo de amor neural está fazendo com que esse tipo de pessoas cheguem ou não chegue ninguém. Então, você precisa primeiro resetar o seu modelo neural de amar e ser amada, para depois você atrair o tipo de pessoas que você vai escolher. Qual daquelas pessoas ali é o seu par mais ideal. E isso não demora. A gente faz isso dentro do programa Renovação em 10 semanas. Muitas mulheres até duvidam, né, o Bru? Dizem assim, mas não é possível, eu passei 20, 30 anos buscando o amor recíproco e vocês estão me falando que vocês vão conseguir me levar para o amor recíproco em 10 semanas? Sim, porque é por isso que a gente está aqui todos os dias falando isso, anunciando essa boa nova para as pessoas. Existe a neurociência do amor. Você é capaz de resetar o seu cérebro para encontrar a pessoa ideal para você. E não precisa, é muito mais, menos esforço e menos triste do que você enterrar seu sonho. Testa, né? Se você tá aí, você tem um sonho de viver um amor, você tá se sentindo identificada com isso que nós estamos falando, testa. Testa essas 10 semanas como a sua última cartada. Se realmente não der pra você, o que é bem raro, porque a gente não sabe de uma mulher que executou todos os passos exatamente e não teve resultado no amor, não está vivendo hoje um amor recíproco e sustentável. Então, faça a sua última cartada. E aí sim você decide se você quer passar mais 40 anos fingindo pra você mesma que você tá feliz sozinho. O link está na bio para você saber mais e aprender mais sobre a neurociência do amor para depois decidir se você quer dar essa última cartada com a nossa metodologia. Um beijo no coração. Gratidão, Bru. Muito grata por mais uma história marcante. Tchau, tchau.